Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E esse, como sempre, é o nosso vídeo de início de semana, ao qual eu trago o movimento dos principais índices de mercado de renda variável, divulgação de resultados, ações para se ficar de olho durante a semana e notícias do mercado financeiro. E se esse assunto lhe interessa, segura só um minutinho a introdução, que já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Então, enfim, após várias indefinições, o Ibov conseguiu renovar a máxima dos 125 mil pontos, em boa parte com a ajuda principalmente do humor dos acionistas e do mercado externo. Por que mercado externo? Porque continuamos com uma boa influência de entrada de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira. E uma informação que é extremamente importante, que eu sempre trago nos nossos vídeos, é justamente sobre o capital entrante, principalmente de clientes institucionais vindo do exterior, que são responsáveis normalmente pela boa parte da movimentação da Bolsa Brasileira. Então, sem maiores enrolações, vamos para o gráfico e ver o que podemos esperar do Ibov e do dólar durante essa semana que se inicia. Bom, temos o Ibov, como nós vimos, renovando a máxima histórica que tinha sido alcançada aqui no dia 8/1, fechando numa máxima de 125.323 no dia 8/1 de 2021, uma variação no dia de mais 2,20%. Renovamos na sexta-feira a máxima para 125.697, com uma alta de 0,96. Bom, da agora em diante, pode-se dizer que o que nós temos é terreno inexplorado, ou seja, até onde vai e para onde vai, a gente não tem como definir no momento. Porém, é claro, que pelo menos no curto prazo, continuamos ainda com uma tendência de alta, fechando desde a última média mínima, vamos colocar assim, o Ibov vem acumulando uma alta no intervalo do dia 2 de março para cá, uma alta de 13,75 em valor total. O movimento de alta, a meu ver, continua, não tem nenhum sinal, pelo menos no momento, que diga ao contrário. Olhando para os indicadores, nós tivemos na realidade um volume financeiro muito forte, principalmente no dia 27, muito acima da média. Na sexta-feira, que acabou, vamos dizer assim, determinando o rompimento dessa mínima dos 125 mil pontos, foi abaixo da média, mas bem próximo, na realidade, dentro dos valores anteriores. Os ânimos internos, de certa forma, têm colaborado bastante. Vamos dizer que as intromissões políticas e os problemas políticos têm sido postos um pouco de lado, até porque os políticos atualmente estão mais preocupados com a CPI, fazer o palanque deles na CPI, do que qualquer outra coisa, e de certa forma isso tem feito com que eles parassem um pouco de atrapalhar o mercado financeiro. Olhando os indicadores, continuamos ainda olhando para as bandas de Bollinger. Na parte superior das bandas, mantém o movimento, mantendo-se acima da linha de 20 períodos, está aqui, e dentro da média.
olhando o MACD, desde o dia 14 aproximadamente passamos para a porção superior também, apesar de a movimentação estar sendo bem curta, bem próxima da média de 20 períodos do MACD, mas ainda mantendo também a tendência de alta, confirmando, né, a tendência que foi vista nas bandas de Bollinger. Olhando o nosso amigo estocástico, sinal é o mesmo, né? Continuamos ainda numa tendência de alta, porém numa região já bem próxima da região de sobrecompra, né? Então tem que ficar sempre muito ligado com isso. OBV sem divergência, o que para todos os efeitos estava me deixando com uma pulga atrás da orelha era essa relação de topo aqui que mantinha-se sempre no mesmo posicionamento, na qual o OBV não conseguia, mesmo, vamos dizer assim, renovando as máximas, passar, né? Significava que o volume, apesar de estar progredindo, mas o volume ainda continuava abaixo do volume necessário. Por isso que a semana passada, inclusive no vídeo de domingo, eu não acreditava, sendo bem sincero, nesse rompimento de uma vez, né, dos 125 mil pontos. Eu imaginava que ele fosse ficar andando de lado um pouquinho mais de tempo, mas rompeu, que bom. Apontando para cima, média móvel apontando para cima. O volume, como a gente viu, foi um volume nos últimos 2 dias principalmente, né? Principalmente na quinta-feira, bem alto. Segue o movimento para todos os efeitos. Média móvel de 9 para cima, de 20 períodos para cima, de 72 para cima. Então não tem, por enquanto, nada que signifique um padrão de reversão, pelo menos no curto prazo, olhando para o Ibov. A referência para mim é a média móvel de 21 inicialmente, né? Mantendo-se acima dessa média móvel de 21 períodos, continua se mantendo a tendência de alta. Reversão para mim, sendo bem sincero, só perdendo, né, esse patamar aqui dos 118 a 120 mil pontos, né, que seria uma queda acentuada razoavelmente grande, né, e perdendo a média móvel de 72. Enquanto isso nunca acontecer, para mim não configura, né, não configuraria para mim, para todos os efeitos, uma reversão à tendência de alta que vem se mantendo para todos os efeitos desde o começo do mês de março. Olhando para a doleta, para mim o dólar continua ainda numa região de suporte muito forte. Vamos voltar aqui para o primeiro indicador, tá? Segundo, que tem as marcações que é melhor. Continua numa região, vamos dizer assim, de suporte muito forte. Para mim essa região aqui entre 5.260 e 5.220 é uma região de suporte muito forte para o dólar. Por que eu falo isso? Porque é justamente essa região aqui, ó, na qual por várias vezes, vamos dizer assim, ele bateu e voltou, né, e ganhou força novamente. Não perdeu essa região ainda para mim. Vamos dizer assim, apesar de estar numa tendência clara de baixa, eu não acredito, não dá para crer, pelo menos, que haja uma possibilidade de nos próximos dias de um dólar abaixo, por exemplo, de R$5, né? Os DIs, eles já chegaram em valores bem aceitáveis, né? Olhando o DI 23, né? Ele já se recompôs para todos os efeitos, né? Mediante a valorização da Selic. O 25, ele estava mais esticado na realidade, ele cedeu um pouco e voltou para todos os efeitos para valores bem mais próximos do real. O 27, que eu não coloquei aqui, mas continua com o mesmo movimento também acompanhando. Lembrando que o DI 23 ele acaba sempre oscilando um pouquinho mais, que é bem mais próximo do vencimento, né? Voltando aqui para o gráfico rapidamente. Para mim, como eu disse, o dólar continua numa região de forte suporte. Não tem muita coisa para se falar no momento. A meu ver, pelo menos por enquanto, aqui é uma região de compra, né?
olhando para os indicadores, o que nós temos? Uma venda forte. Na quinta-feira, vamos dizer assim, ela foi bem acentuada para todos os efeitos. Na sexta-feira, um padrão de venda também, porém bem abaixo da média, né? Olhando aqui pelas bandas de Bollinger, a gente vê que está novamente houve um alargamento das bandas no meado, né? No começo para o meio desse mês de maio, que está se findando no dia de hoje, e ele vem novamente se estreitando, aproximando da média central, como eu falei. Isso mostra, né, uma resistência muito forte nessa região para o dólar. Olhando pelo ajuste, está aqui as nossas marcações, que a gente sempre mantém como referência. Isso aqui para mim é um ponto, é uma área, né, de suporte forte para o dólar. Agora, perdendo essa área, próximo ponto, entre 5,06 e 5,03. Daí em diante, se perder, aí é morro abaixo, não tem para onde pular. Aí dá para se pensar em dólar na casa dos 1,70. Vamos ver aqui qual seria. Eu acho que daria para se pensar em dólar aqui na casa dos, perdendo esse valor ali dos 5,6 a 5,2, em algo na casa dos 4,88, que aí significaria a perda desse gap aqui de trás, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver com clareza, imagino que sim. Seria, vamos dizer assim, a perda desse gap aqui, né? E um tombo aqui para casa dos 5,80, 5,85, 5,88 para o dólar. Porém, por enquanto, como eu disse, continua ainda numa região de suporte bem forte ainda. Olhando o estocástico, tem para onde ele cair mais um pouquinho, está próximo da região do sobrevendido, mas ainda não apoiou para todos os efeitos nos pontos mínimos, né? Ainda tem para onde perder um pouquinho, então dá para ficar atento, dá para cair mais um pouquinho. Olhando o teste e o ABV para baixo, né? Se segurou, agora entrou um volume muito forte na quinta-feira principalmente, né, que jogou o ABV bem para baixo, mostrando uma falta de interesse do mercado em manter dólar na carteira, porém, como sempre, mantendo-se dentro desse patamar aqui. Olhando o momento, mais um que indica que ainda tem para onde o dólar cair. Ele, para toda vez, está no meio, o momento está no meio do caminho, olhando para as linhas também. A mesma situação. Então, teoricamente, seria dólar para baixo, mas, como a gente sabe, estamos falando de mercado brasileiro. Qualquer notícia, vamos dizer assim, um pouco mais quente, que venha a surgir durante a semana, principalmente do meio político, pode fazer com que todo esse cenário aqui seja desmontado, assim, de uma hora para outra. Voltando para notícias e resultados. BRF confirma que Marfrig comprou 24,2% do capital da companhia, né? Lembrando que isso aqui já está dando o que falar, porque como a compra foi de um valor substancialmente considerado alto, a Marfrig ela teria obrigação de ter informado sobre essa aquisição inicialmente, né? E ela só informou para todos os efeitos a CVM, né? O acontecido após, o que criou um certo desconforto para o mercado. Como eu falei no gráfico, a entrada de capital estrangeiro ainda continua alta. Saímos de um total de 7,026 milhões, 0,20,6 milhões no mês de abril e estamos fechando o mês de maio com 9,063,3 milhões, o que significa
uma alta de aproximadamente 25% de capital entrante. E olhando a relação de compradores e vendedores, o mercado está com maior apetite comprador do que apetite vendedor. Informações públicas de resultado, Estrela Solitária encerrando, vamos dizer assim, jogando a última pá de cal sobre a temporada de resultados do primeiro trimestre. E de informações, temos a Lynx, com a última agora no dia 31 propriamente. O que dá uma esfriada pra gente que, principalmente que trabalha fazendo vídeo, preparando conteúdo, dá uma refrescada para todos os efeitos. Melhora muito não, mas dá uma refrescada. Empresas para ficar de olho essa semana. Suzano, ela abriu a semana a 64,69, fez uma máxima em 65,32, uma mínima em 61,40 e fechou em 61,54 com uma queda de 5,10%. Lembrando que a Suzano é uma empresa na qual a movimentação do dólar implica diretamente sobre as operações que ela faz, já que o ramo dela, boa parte da sua receita é dolarizada, tá? A Sabesp abriu a semana a 41,72, fez uma máxima em 42,98, uma mínima em 91,81 e fechou a 91 é ótimo, 39,81 e fechou a 39,96 com uma queda de 3,85. Provavelmente a queda da Sabesp, né, como principalmente das empresas ligadas ao setor de saneamento, águas e esgoto, foi propiciada provavelmente pelo anúncio, né, da probabilidade da intensificação da crise hídrica no Brasil pela falta de chuva em algumas regiões do país. Tá? Para quem gosta do setor, eu, por exemplo, gosto do setor, vamos dizer assim, de saneamento, principalmente o setor de águas, né, e o setor elétrico também, eu vejo isso como uma oportunidade de compra. Tá? Outra boa possibilidade também, nós temos a BBSE, que é a BB Seguradora, né? Abriu a semana em 23,70, fez uma máxima em 23,73, uma mínima em 23,17 e fechou em 23,39 com uma queda de 1,06. Bom, é uma empresa que eu considero muito boa para se ter em carteira, né? Lembrando que nada do que eu estou falando aqui também, gente, tá? É uma recomendação de compra ou venda, né? Você não pode basear os seus investimentos apenas, vamos dizer assim, na recomendação ou, vamos dizer assim, num vídeo que você viu na internet que alguém falou que uma empresa era boa. É necessário toda uma análise, todo um conhecimento, toda uma fundamentação para que você possa aportar e fazer os seus investimentos em uma dada empresa, tá? Porém, é uma empresa que eu considero muito boa, tem, vamos dizer assim, um histórico muito bom de pagamentos de dividendos, tem uma tendência, vamos dizer assim, de para os próximos meses, se eu não me engano, entre o mês de julho e agosto, fazer um pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio, né, nos próximos meses, então seria uma boa opção. Correndo por fora para todos os efeitos, estou trazendo a IRBR Brasil, que muitos amam e outros odeiam, eu não tenho nada contra a empresa, né? Já me rendeu e me rende na realidade, né, bons resultados, né? Tudo é uma questão de como você movimenta também o teu capital dentro das possibilidades que a empresa te apresenta. Ela abriu a semana a R$ 6,02, fez um movimento forte de alta durante a semana, chegando a 6,29 e acabou entregando todo o movimento durante a semana, fazendo uma mínima em 5,99 e fechando a R$ 6,00 com uma queda de 0,17%. Um detalhe sobre a IRB é que esse valor de R$ 6,00 para ela é um ponto de suporte muito interessante. Porém, perdendo esse ponto de suporte dos R$ 6,00, ela corre o risco de voltar e entregar resultado sendo negociada até valores próximos de R$ 5,70. Tá? A STT, uma outra boa pagadora de dividendos também do setor elétrico, abriu a semana a 14,64, fez uma máxima em 14,94, uma mínima em 14,20 e fechou na sexta-feira na mínima de R$ 14,20. A empresa ela fez uma série de modificações e reestruturações, vamos dizer, no seu portfólio, né? É uma empresa, vamos dizer, que depende também um pouco da questão hídrica, né? Em alguns estados em específico, tem diversificado bastante o seu portfólio, né? Fechou com uma queda de 3,7 na sexta-feira, né? Queda total durante a semana.
Porém, é uma outra ação que eu julgo de boa qualidade para se ter na carteira. Olhando as empresas que eu falei na semana passada, que foram EZTEC, B3SA3, que é a bolsa, né? Klabin, Sul América e Cyrela, né? O que nós temos? Tivemos a EZTEC, né? Fechando a semana a 31,25 com uma alta de 5,47, dado em relação ao seu fechamento, que foi de 29,63 na semana anterior. Klabin também, na mesma situação, fechou a semana passada a 26,06, com uma queda de 3,12, e nessa semana fechou a sexta-feira a 26,19, com uma alta de 0,50. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui no gráfico da Klabin principalmente. Vamos ver o que a gente consegue enxergar, o que temos, né? Klabin, bom, graficamente olhando, o papel continua se mantendo na região de suporte para todos os efeitos, que é essa região aqui dos 25,99 até, né, aqui essa região dos 23,72. Para mim ainda continua sendo válido uma entrada, por exemplo, para quem possa ter feito, né? Só tem que ficar ligado que o papel ele está num movimento, numa tendência, né? Estava numa tendência forte de baixa na semana, né? Porém mostrou uma boa resiliência, né, para todos os efeitos durante a semana. Olhando para o gráfico diário, ela acabou vamos dizer assim, fazendo um bom movimento na quinta-feira e devolvendo o movimento todo na sexta-feira. Porém, pelo diário, ela já está com o MACD virando de repente para cima e as médias móveis aproximando, que pode significar uma inversão à tendência, né? Saindo dessa tendência de alta e de repente abrindo uma leve tendência de alta no curto prazo. Bom, qual seria, olhando para esse ambiente, o alvo? Teríamos uma mínima, né, do papel arriscando aqui em torno de 3%, um primeiro ponto com 7,69% e um segundo ponto com 14%, ou seja, dá para fazer um 2-1 aqui ou um 4, quase 5-1. Eu acho que está válido para todos os efeitos. B3SA3 fechou a semana passada a 17,35, com uma queda de 2,80. Fechou essa semana a 17,48, com uma alta de 0,75, uma alta bem pequenininha também, parecido com a Klabin, né? Então, o que podemos olhar para B3SA3? B3SA3, vamos pelo semanal primeiro. Bom, mostrou para todos os efeitos uma boa força compradora, né, nessa região aqui de suporte, né, essa região aqui dos 16,80 aproximado, né, chegou a ser negociado em torno de 16,79, mas mostrou uma boa resistência para todos os efeitos, fechou em leve alta como nós vimos para todos os efeitos. Então o que nós temos aqui? Um risco de aproximadamente 5% para um retorno possível da casa de 20, ou seja, 5 para 20 aproximadamente também em torno de 3 vezes e meia, né? Risco-retorno. Também acho uma boa razão, uma boa referência. No semanal. No diário, né? Como a gente viu, aqui, ó, mostrou de novo aqui, ó, uma força muito boa nessa região aqui, né? Devolveu, teve uma alta significativa, 2,94, é claro, aproveitou também a alta do rompimento dos 125K, né? E vamos, então, segue o jogo para todos os efeitos. Sul América nem precisa falar nada, né? Fechou a semana 31,55 com uma queda de 5,8% e fechou na sexta-feira 34,80 com uma alta de 10,30%.
também bem significativo. Opa! Sula 11, vamos olhar o semanal primeiro para ver como é que ficou. Semanal foi o famoso bate e volta, né? Foi enrolada, né? Não enrolou, não fez nada, subiu direto. Mesma coisa. Olhando por aqui, vamos dar uma olhada aqui, né? Até só para ver. O ABV virando para cima aqui, ó. Força de compra razoavelmente grande. Atropelou a média móvel de 9, a média móvel de 21 para todos os efeitos, né? Bateu nela para todos os efeitos. Esperar. Quem está na operação, mais uma vez, está. O risco era de 6%, já está levando 10%. Retorno de 17%, ou seja, um risco de 6 para ganhar 18 aproximadamente. Não vejo como sendo um risco ruim num primeiro ponto. E num segundo ponto, nem pensando em retornar as máximas, algo em torno de 32%. Eu acho que está muito bom a questão risco-retorno nessa ação. Aqui é ficar monitorando, né? Voltou a apontar as médias para cima. Quem quiser já dava para pensar em trazer o stop para o zero, né? Para não perder para todos os efeitos. Naquele negócio, não vamos ganhar nem vamos perder, né? Se fosse caso. Para todo efeito, segue o papel. Olhando o gráfico diário, a semana toda foi para cima, não teve conversa. Não tem nem o que falar. E por último, aqui Cyrela, que fechou a semana 21,95, com uma queda de 7,46 e fechou essa sexta-feira agora 23,70 com uma alta de 7,97, ou seja, devolveu para todos os efeitos toda a baixa, né? Fechou literalmente no mesmo ponto do começo da semana ou do final da semana anterior. Mesma situação, semana toda para cima. Olhando para o diário. Olhando para o semanal, como eu falei, ó, devolveu a queda toda. Só tem que ficar ligado porque, olha só, olhando aqui para o ABV, apesar dele estar apontando para cima, mas ele está abaixo da média de 20, ou seja, tem uma divergênciazinha aqui, não muito grande, mas tem. Olhando para o ajuste, abaixo ainda, vamos dizer assim, pelas linhas do MACD. Olhando a tendência, ainda abaixo da média móvel do meio das bandas de Bollinger. Então, para quem de repente tenha feito essa entrada aqui nessa região, assumiu para todos os efeitos um risco aqui da ordem de 5%, pensando em de repente ganhar alguma coisa em torno de 22, 23%. Também não está ruim. Fica ligado, vamos dizer assim, com se ela vai conseguir romper com uma certa facilidade, vamos assim, essa porção central das bandas de Bollinger, que se conseguir, é aquele negócio, né? Tá no jogo, tá ganhando, segue o jogo. E com isso a gente fecha a análise dos papéis que a gente falou na semana passada. Olhando as notícias, Ethereum é o segundo maior moeda do mercado criptoativo. Isso não é novidade para ninguém, né? Mas é interessante a gente pensar nessa situação. O ativo foi criado em 2014 pelo programador russo Vitalik Buterin. O Ether ocupa o segundo lugar na lista de criptoativos com maior valor do mercado, sendo uma das criptomoedas mais populares desde janeiro de 2021. Chegou a ser negociado aproximadamente 611 mil de endereços ativos diários. Lembrando que as criptos elas estão passando, né, por uma correção muito forte. Muita gente já está dizendo que é mais uma vez que as criptomoedas vão morrer, né? Já morreram várias vezes durante os últimos anos, né? Até analista que brinca com isso. Acabaram virando, vamos dizer assim, uma fênix. Estão, vamos dizer assim, sendo negociadas em valores que teoricamente são bons pontos de entrada. Não sou especialista em cripto, mas quando estava batendo aquela região ali, para quem lembra, próximo aos
que fez aquele primeiro movimento assim, forte de queda, eu dei o recado para quem estava ligado e acompanhou e de repente vendeu naquele ponto, está tendo a oportunidade de comprar no valor bem melhor. A outra pergunta, saindo um pouco de criptomoedas, o que vem após o recorde do Ibovespa, né? As novas terras e o tão sonhado, não sei porquê, acabou virando um número cabalístico, né? 132 mil pontos, não sei porque que o mercado cismou com esse valor. Agora é aguardar, é ver como é que vai continuar, como eu falei. Se continuar uma boa entrada de capital estrangeiro apostando no Brasil, no clima que está, de repente podemos ter algo em torno de 132, 135 ou quiçá, né? Quem sabe 140 mil pontos até dezembro agora de 2021. Tudo depende de uma série de fatores e também da evolução, né, das questões que nós temos relativas principalmente à vacinação e pandemia. Outro assunto que apareceu bem forte no mercado essa semana, também para ficar ligado principalmente para quem tem ações, vamos assim, do setor aéreo, é a questão da Azul estar interessada em comprar a participação dela na Latam, a qual a Latam parece que não está muito interessada, não está muito afim, vamos colocar assim. Até porque a Latam, vamos dizer assim, tem uma série de vantagens em relação ao mercado, né? Até porque boa parte do imposto dela ela acaba não pagando, principalmente das suas aeronaves no Brasil. Olhando hoje as nossas criptomoedas, dá inclusive para fazer um bom panorama, né, do que aconteceu. Na semana passada nós tínhamos algo em torno de 40, 42 mil pontos ainda, mesmo na queda. E essa semana nós temos hoje, por exemplo, agora há pouco o Bitcoin sendo negociado a 34.876. Na semana passada estava em 35.168. Você consegue notar, né, que houve, para todo efeito, estabilizou nesse valor. Porque se você olhar as cotações da semana passada, todas elas estão negativas e para todos os efeitos as cotações baseadas na data de hoje, elas estão em valor positivo, ou seja, depois da queda, nas últimas 24 horas, para todo efeito, elas têm se segurado nesse valor aí, o Bitcoin se segurando entre 32, 33, 35 mil pontos, né? Assim como as outras moedas também, se segurando nos valores próximos aí, mas muito longe do topo histórico tão sonhado do Bitcoin dos 60 mil e, como muitos dizem, Bitcoin 100 mil até o final do ano. E como sempre, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu like ou seu dislike também, não tem problema, mas independente de ser like ou dislike, deixe um comentário nos vídeos para que possamos estar melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas cheguem ao nosso canal. Um aviso, eu já ia esquecendo, os vídeos, vamos assim, estão sendo postados agora tanto aqui no YouTube quanto na plataforma nova, a Cos TV, né? Queria até pedir para quem tem conta lá, já é, vamos dizer assim, inscrito aqui no canal, está chegando agora e tem conta lá na Cos TV, dá uma força, né? Se inscreve lá no canal também, né? Você fica com a opção de um local e outro, até porque o YouTube de vez em quando ele faz umas brincadeiras com a gente que não são muito legais. E a Cos TV tem uma vantagem que ela está ajudando, né? De certa forma, vamos assim, monetizando até os pequenos canais, e você tem condição lá de ganhar alguma coisinha a mais que o YouTube, por enquanto, principalmente para os pequenos, né, produtores de conteúdo, ela não disponibiliza. E como tem sempre, né, muito obrigado a todos e bons investimentos.